Vamos fazer a segunda parte. Agora vamos iniciar a nossa segunda parte. Muito bem. Eu estou desconfiado que eu liguei isso aqui? Liguei. Bom, a segunda parte é uma passagem muito legal do Paulo, que está no livro Paulo e Estevão. A gente pode já ter lido esse livro, mas certamente tem coisas que já fugiram da nossa memória. Obviamente, um livro clássico que a gente leu aí, eu particularmente li ele diversas vezes, porque eu ficava muito entusiasmado com a história de Paulo, com a sua resiliência, a sua perseverança, a sua força, a sua coragem, o seu amor pelo Cristo. Era uma coisa impressionante para mim, impressionante. Mas nesse capítulo 5, o que acontece é o seguinte: existe ali uma polêmica a respeito de um problema em que os judeus estão enfrentando, porque eles não queriam aceitar os gentios. Queriam fazer uma divisão entre gentios e judeus. Gentios eram todos que não eram judeus. E aí o Paulo começou a trabalhar com os gentios e achava que os gentios tinham o mesmo direito, as mesmas possibilidades que os judeus. E aí surgiu uma das questões que é muito interessante. Por que surgiu uma questão? Porque ele convidou um gentio a acompanhá-lo nas suas viagens. Só que aí o alto comando judaico disse: opa, ele não pode acompanhar porque ele não foi circuncidado. Meu Deus! Aí o Paulo falou: mas que bobagem, isso aí é coisa do passado. Mas deu uma confusão, mais uma confusão por causa disso. Aí o Paulo ficou nervoso, falou assim: vou chamar o Pedro para resolver essa parada. O Pedro já tinha sido muito nervoso, mas agora já estava mais calmo, porque ele teve que aprender a lidar com um monte de coisa depois do Cristo, né? Teve que aprender, teve que se dobrar, né? Antes do Cristo ir embora, ele era bravinho, mas depois ele teve que se dobrar, né? Aí o Paulo chamou lá, o Pedro veio rapidamente, e aí vem aquela discussão, e o alto comando do judaísmo fica sabendo que o Pedro veio resolver essa questão, manda lá uns espiões para saber como é que o Pedro ia resolver isso. Aí o Pedro, muito prudente, fala assim: bom, melhor a gente resolver isso lá na casa do caminho, né? Vamos lá na casa do caminho, porque lá nós temos lá a alta figura cristã judaica que vai dizer se é necessário ou não a circuncisão. Aí foram todo mundo para lá. O Paulo já estava espumando de raiva, porque ele queria resolver isso rápido, não conseguiu resolver. Quando chegou lá, eu estou tentando lembrar aqui, quem é que tomava conta lá depois, que era um judeu profundo, que depois virou católico, virou cristão, com a Casa do Caminho, foi um discípulo de Jesus, mas ele não conseguiu abandonar as origens judaicas. Daqui a pouco vai surgir o nominho dele aí. E aí chegou lá, continua a polêmica, não é? Só que chega um momento em que o Pedro faz uma ponderação tão elevada, mas tão elevada, um negócio assim muito lindo. Então ele conclama as pessoas a dizer o seguinte: olha, o que para nós é mais importante é Jesus. Se é circuncidado, se não é, não tem problema, mas se eles estão exigindo, circuncida e continua a vida normal. Não tem problema nenhum isso. Depois de uma grande inspiração que ele teve a respeito desse assunto, porque ali era para dar uma cisão muito grande no segmento cristão, naquele momento, era para dar uma cisão, porque o Paulo tinha uma força de princípio muito grande. E o Tiago, do outro lado era o Tiago, também não queria se distanciar dos preceitos judaicos, porque ele era muito observado pela cúpula judaica e aquilo poderia causar um grande problema para a Casa do Caminho, para o entendimento cristão da época. E aí há uma conciliação neste aspecto. E eu estou dizendo isso porque às vezes a gente fica assim meio inconciliado. A gente não se concilia com algumas coisas da nossa vida. Então nós precisamos aprender a se reconciliar com os nossos adversários. E às vezes eles carregam o mesmo nome que a gente, às vezes dormem na mesma cama, ou às vezes eles estão no nosso trabalho, estão na via pública, na nossa vizinhança, em algum lugar.
E aí é importante a gente aprender a reconciliar-se, abrir mão às vezes de determinados preceitos, que no fundo são só preceitos, porque dentro de nós vige as nossas características pessoais. A gente releva e segue adiante, para que a gente possa não deixar para trás alguma coisa mal resolvida. Então, às vezes dentro de casa as pessoas vivem divididas, porque um entende de um jeito, o outro entende do outro, e nós precisamos aprender a conciliar. Uma conciliação não significa que nós vamos aceitar as ideias para nós e vamos praticar as ideias do outro, mas a gente vai aceitar as ideias que são deles e que ele vai praticar as ideias deles e nós vamos praticar as nossas ideias. Então é importante a ideia de que a gente possa conciliar-se para que a gente possa seguir adiante. Como nós falamos em dor na sessão passada, muitas vezes a gente cria problemas por conta da nossa postura irreconciliável, e aí a gente vive um drama, às vezes por anos, não é? Existem pessoas que enchem a boca com muita satisfação para dizer assim que está brigado com a sogra há 10 anos, 20 anos, 30 anos, que não vai na casa do irmão há 10 anos, que não fala com o filho, não fala com o pai há não sei quantos anos. Acho que isso é uma coisa bacana aqui na Terra, né? Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres imortais e que nós somos filhos do Criador, herdeiros do mesmo universo, e que, em verdade, nós precisamos nos entender como irmãos, uns para com os outros, para evitarmos dores maiores, não é? Vejam que esses grandes problemas da humanidade muitas vezes surgem, inclusive esses que a gente vê aí nos jornais, nas mídias comuns. Você vê aí uma pessoa tira a vida da outra e depois a pessoa prejudica a outra, a pessoa faz tal coisa com a outra. A gente, com as encarnações, a gente só vai invertendo os papéis, só vai mudando de lado. Um dia a gente é algoz, um dia a gente é vítima, um dia a gente é algoz, um dia é vítima. Então nós precisamos encerrar isso, para que a gente possa sair dessa roda de reencarnação infeliz, para seguirmos adiante. Nós estamos rodando e patinando no mesmo lugar. Quando a gente se liberta dessas antipatias, dessas dificuldades, a gente põe a roda para ir para frente, ir para o tempo, seguirmos adiante. Então, que nós possamos ter muita força na nossa reconciliação, assim como Paulo teve que se dobrar e se dobrou cristamente para aceitar a circuncisão do menino que tinha convidado para trabalhar com ele. Então, tenhamos esta resiliência, essa força, porque não é fácil a gente reconciliar-se, né? A gente tem vontade às vezes de não se reconciliar, criar até uma situação até pior, né? É a tal da vingança, né? Quantas vezes a gente não pensa em vingança, em coisas assim. Mas tenhamos a certeza de que nós precisamos nos libertar desta roda e seguir adiante. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter assim uma noite muito boa. Os Espíritos reservam coisas maravilhosas para nós e que a gente possa sair daqui melhores do que quando nós aqui chegamos. Que assim seja. Vamos lá. Participe.